Olá, jovens, vamos começar aí com essa atividade que diz assim, ó, número 11. Na figura tem-se que o AB, ele é congruente a BC. Então, esse segmento AB é congruente a BC e o ponto F é o ponto médio de BE. Ou seja, então, ele divide esse segmento E aqui em duas partes iguais. Então, o ponto F divide esse segmento em duas partes e se esse tamanho aqui é x, aqui também é x. Do retângulo BCDE. Aí a pergunta é, determine a medida x indicada na figura. Então, primeira coisa, vamos determinar o valor de x. E depois, a área do retângulo BCDE. Vamos aqui para, então, determinar x primeiro. Aqui, para determinar x, observe que eu tenho um triângulo retângulo. Então, vou usar o teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, então, a hipotenusa é 6 raiz de 2. Então, vai ficar, vou escrever aqui, ó, 6 raiz de 2, isso aqui ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, que é essas duas medidas, tá certo? Que são os dois catetos. Então, resolvendo isso aqui, ó, vai ficar 36, né? 6 vezes 6 é 36. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então, vai ficar 36 vezes 2. E aqui vai ficar, ó, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. Aqui, ó, você não precisa multiplicar, porque eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui. Então, ficou x ao quadrado igual a 36. Aqui nós queremos o valor positivo. Então, x é a raiz quadrada de 36, que é 6. Então, eu descobri, ó, que essa medida x é 6. Então, esse tamanho aqui é 6, esse tamanho aqui é 6, esse tamanho aqui é 6, e esse tamanho aqui de cima também é 6, porque ele fala que é ponto médio, tá certo? Agora, letra A medida de x indicada na figura, 6. Resposta x igual a 6. Na letra B, ele pede a área do retângulo BCDE. Eu quero a área desse retângulo. Ó, esse tamanho é 6, esse tamanho é 6. Ou seja, esse tamanho aqui é 12. Para eu determinar a área do retângulo, a área é base vezes o comprimento. Então, a área é a base, nesse caso, é 6, vezes esse comprimento aqui da altura, esse comprimento que é 12. E 6 vezes 12 é 72, ok? Então, a área desse triângulo é 72 unidades de medida, no caso aqui. Tá certo aí? Tranquilo? Vamos continuando aqui, então. Próxima atividade, exercício 12. Olha só o exercício 12 ainda. Lembrando que aqui nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras também. Olha só, diz assim. Na figura tem-se que o segmento AB, cadê o AB? Ó, esse segmento AB, ele é congruente a DB, ou seja, congruente a esse aqui. Eles têm a mesma medida. Nessas condições, determine a medida do segmento AB. Tá, então a primeira coisa, vamos descobrir aqui o valor desse AB. Olha só que eu tenho um teorema aqui, eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? Esse tamanho é 16, esse tamanho é 12, e esse tamanho aqui é o que eu quero saber, vou chamar ele de x. Posso usar o teorema de Pitágoras aqui, então eu tenho que x ao quadrado, né? Nesse caso, esse é o maior, ele está de frente para o ângulo reto, ele é a hipotenusa, é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 16 vezes 16. Vamos fazer aqui, ó, 16 vezes 16, então vai ficar 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36, vai 1, 6 vezes 1, 6, e 1 que foi 7. 6 vezes 1 é 6, e 1 vezes 1 é 1. Somando, então vai ficar 6, 7 mais 6
dá 13. Vai 1. Então, 1 que foi aqui dá 2. Aqui dá... Aqui é 9, né? Então, vai ficar 256. Então, dá 256. 256 mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Então, somando 144 com 12, x ao quadrado, né? Vai ficar igual a 400. Então, x é a raiz quadrada de 400. Nesse caso, olha só, usando uma regrinha básica aqui, você tem dificuldade de raiz quadrada, você pode escrever assim, ó, como sendo 4 vezes 100, o 400, né? Aí a raiz quadrada de 4 é 2, de 100 é 10, e 2 vezes 10 é 20, tá? Só uma dicasinha para poder fazer, se você tiver essa dificuldade aí. Então, descobri aqui que a raiz quadrada que o x vale 20. Então, o x vale 20, então esse comprimento aqui é 20, tá certo? Esse comprimento, e esse comprimento aqui também é 20, ok? Próxima atividade, essa aqui, ó, exercício 13. Olha só. O exercício 13 diz assim: o esquema abaixo representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Eu quero saber o comprimento de todo o corrimão. Eu sei que esse pedacinho aqui é 30. Eu sei que esse outro pedacinho aqui é 30. Tá certo? Do corrimão. E agora falta descobrir esse pedaço aqui, ó. Eu vou chamar esse pedaço aqui de x. Vamos ver se a gente consegue observar aqui um triângulo. Essa altura para descobrir o x, essa altura aqui é 90. Opa, já tem essa altura aqui é 90. Essa altura aqui, esse tamanho aqui, ó, é 24, 24, 24. Aqui são quantos 24 para descobrir esse tamanho? Se eu descer aqui, ó, eu vou ter 1, 2... Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 24 vezes 5. Então, olha só. 24 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 5 vezes 2, 10. 1, 12. Então, aqui é 120. Agora, usando o teorema de Pitágoras, então, eu vou ter assim, ó, que x ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Fazendo essas contas aí, 90 vezes 90 dá 9 vezes 9 dá 81, né? Então, vou acrescentar 2 zeros. E então vai dar 8.100. 12 vezes 12 dá 100 mais 144. Acrescenta 2 zeros. Então, soma isso aqui tudo ao quadrado, né? Somando tudo isso aí, eu vou ter quanto? Somando 14.400 mais 8.100, vai dar 500, né? 100 com 400 é 500. 14 com 8 dá 22. Então, dá 22.500. Agora, extrai a raiz quadrada desse valor. Raiz quadrada de 22.500 vai dar quanto aí? Você pode escrever assim, ó. 22.500, ele é igual a 225 vezes 100. Certo? Então, x é... A raiz quadrada de 225 é 15, a raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, 15 vezes 10 dá 150. Então, esse pedaço aqui do corrimão é 150. Ele não quer saber de tudo. Então, é 30
Então, o corrimão, vou chamar de C, o comprimento do corrimão, vai ser 30, mais essa parte aqui na diagonal, que é 150 centímetros, mais esse outro pedaço aqui, que é 30. Então, o corrimão total vai dar 60 com 150, dá 210 centímetros, ok? Esse é o comprimento aí do corrimão. Continuando aqui, exercício 13, agora vamos para o exercício 14. Olha só como é que diz o 14. O 14 fala o seguinte: Pedro precisa de uma tábua para fazer um reforço diagonal numa porteira de 1,5 metros de altura por 2 metros de comprimento. Então, uma porteira. Vamos pensar aqui. Quantos metros deverá ser essa tábua? A ideia da porteira, vamos pensar aqui assim. Vamos fazer um retângulo para representar essa porteira. Certo? E aí, o que ele está querendo dizer? Ó, que Pedro precisa fazer uma tábua para fazer um reforço diagonal. O reforço diagonal é essa travessa aqui assim, ó, que a gente coloca na porteira. Tá? Então, ele precisa fazer isso aí. E ele sabe que numa porteira que tem 1,5 metro de altura, a altura dela aqui é 1,5 metros. E o comprimento dela é 2 metros. Aí ele quer saber qual que é essa diagonal aqui. Vou chamar de x essa diagonal. Então, novamente, usar o teorema de Pitágoras, ok? Vamos aqui usando o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é 4, mais 1,5 ao quadrado é 2,25. Então, x ao quadrado é igual a 6,25, extraindo a raiz x, vamos aqui, ó, extraindo a raiz quadrada de 6,25. Olha uma ideia bem básica aqui para você fazer isso. X é igual, escrever na forma de número fracionário. Então, vai ficar 625 sobre 100. Aí, agora ficou fácil, porque a raiz quadrada de 625 é 25 e a de 100 é 10. Então, x vai ser 25 dividido por 10, dá 2,5. Então, esse reforço que ele precisa é de 2,5 centímetros. Metros, tá certo? É metros. Nesse caso aí é metros. Vamos subindo aqui. Exercício 15 e último. Fala o seguinte, olha só. Carla, ao procurar um gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Ela não pediu ajuda à sua mãe e colocaram uma escada juntas. Ela então pediu ajuda para sua mãe e colocaram uma escada juntas à árvore para ajudar o gatinho a descer. Sabendo que o gato estava a 15 metros do chão. Olha só, o gato tá aqui, ó, 15 metros. Vou colocar aqui, 15 metros. O gato tá aqui, do chão. E a base da escada estava posicionada a 8 metros da árvore. Então, ela estava posicionada a 8 metros da árvore. Qual o comprimento da escada? Então, ele quer saber se aqui é a escada, né? E posicionado a 8 metros aqui. Qual o comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho? Novamente, é uma situação que envolve o teorema de Pitágoras. Então, o x ao quadrado vai ser 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 15 vezes 15 é 225, mais 8 vezes 8 é 64. Então, x ao quadrado dá 289. Então, x é a raiz quadrada positiva de 289. E a raiz quadrada, então, vai ser 17.
17 o quê? Metros, ok? Gente, então vamos encerrando aqui essa primeira parte, tá? E aí, qualquer dúvida, me procurem, ok? Valeu, tchau, tchau!